Eu não saberia dizer, nem responder porquê, mas hoje, quando eu resolvi gravar este vídeo, só me vinha à cabeça fazer uma homenagem singela ao nosso querido amigo Haroldo Serra, pela sua história, pelo amor à sua linda família e pela sua dedicação ao fazer teatro no Ceará, no Brasil e no mundo. Porque no episódio de hoje desta série O Saber Universal, a história do homem por meio de sua biografia, o nosso personagem será Shakespeare e o seu palco universal. Sempre gravado ao vivo daqui da Academia Lato Sensu do Instituto Capuí Filmes. Lembrando de que nenhum grande homem vive em vão. A história da humanidade não é mais do que a biografia de grandes homens e de grandes mulheres. E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Nunca, desde que Shakespeare nasceu, há 450 anos, as suas personagens falaram a tanta gente ou adquiriram tanto significado como nos nossos dias. Ao longo das muralhas sinistras da fortaleza de Lodz-Genac, construída no século XII na Iugoslávia, o fantasma do pai de Hamlet tinha incitado seu filho à vingança. No coração da Rússia, em Tashkent, o ciumento Mur estrangula a inocente Desdemona. No outro extremo do mundo, atores australianos vestidos de cotim preto viajam de autocarro ao longo da ilha continental transportando uma coroa e duas espadas entre os seus pertences. Tribos da Rodésia do Sul representam Macbeth com trajes dos guerreiros zulus. Nos teatros, palcos improvisados e salas de todo o mundo, onde quer que o sol se ponha e os panos se levantem em inglês puro, em boas ou más traduções, as personagens de Shakespeare falam ao homem do coração da humanidade. E nos três Stratford, na Inglaterra, no Canadá e nos Estados Unidos, que as personagens parecem estar mais à vontade. Em Stratford-upon-Avon, após 84 anos de representações contínuas de Shakespeare, vendeu-se cerca de 391 mil bilhetes por ano. Stratford, no Canadá, inaugurado em 1953, atraiu 2 milhões de espectadores com uma receita de 7 milhões de dólares. Stratford, no estado de Connecticut, vendeu para cima de 250 mil bilhetes só em 1964. A julgar por estes números, ao público do nosso tempo, aplica-se as palavras do crítico Maurício Morgan, e que em 1777 escreveu sobre Shakespeare. É mais seguro dizer que Shakespeare nos domina do que nós o dominamos. Enormes lacunas do conhecimento da vida de Shakespeare encorajaram teorias tais como a que pretende provar que Shakespeare não escreveu as obras que lhe são atribuídas, mas que serviu de capa ao Sr. Francis Bacon, a Eduardo Verri, ao 10º Conde de Oxford, ou a Rainha Isabel I, ou até a sua própria esposa. Criptógrafos amadores julgavam ter decifrado o verdadeiro autor. No fundo desta questão está a noção de que o homem, com origem e instrução humildes, não podia e ser um gênio com aquelas proporções. Estas teorias foram já rebatidas de várias formas, mas o testemunho mais evidente contra elas é constituído pelas próprias peças.
o estilo e o homem, o código insofismável em que a vida e o trabalho se encontram. Quando jovem, Shakespeare teve um ambiente familiar e talvez até escolar bastante superior aos que os seus detratores admitem. Os Shakespeare eram lavradores, mas a ambição do pai de William levou a mudar-se para Stratford, onde se fez luveiro. Era também um dos provadores oficiais de cerveja e, quando William tinha 4 anos, chegou a ser nomeado alcaide. Provavelmente o rapaz frequentou a escola real de Stratford, embora contra a sua vontade. Uma vez que naquele tempo o programa escolar consistia quase exclusivamente em exercício de latim, desde as 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde, e mais tempo ainda no verão. E era exigida uma disciplina espartana. Companhias de atores itinerantes iam representar em Stratford, atraídos por essas companhias, o jovem William, agora, na casa dos 20 anos, partiu para Londres, onde ingressou numa delas. Ele escrevia com uma velocidade espantosa e, no entanto, os seus manuscritos raramente estavam emendados. Tal como Marley, para as suas feitiçarias utilizava qualquer poção, para Shakespeare, qualquer fato servia para escrever, infundindo-lhe magia, quer fosse tirado das crônicas de Holyshedde, quer das vidas de Plutarco. Era o ídolo dos londrinos. A cidade cujo espírito Shakespeare captava estava em plena efervescência. Após a derrota da Armada Invencível, em 1588, a Inglaterra dominava os mares e os ingleses dessa época surpreendiam-se até com o seu próprio poder. Que obra-prima é o homem! Como é nobre o seu poder de raciocínio! Como é dotado! Como é expressivo e admirável na forma e no movimento, nas suas ações, como lembra um anjo. Quão semelhante a um Deus é o seu entendimento. Deslumbrado pela vida, o inglês do século XVI não estava, no entanto, menos familiarizado com a morte. As pestes assolavam Londres, todavia, uma existência cheia de perigos não obstava a que os isabelinos sorrissem. Shakespeare aplicou uma lente de aumento ao espírito da sua época e com a sua musa de fogo fez resplandecer o Globe Theatre. Em todas as épocas se iam tentando verter Shakespeare em moldes contemporâneos. Uma história das diversas formas de representar o teatro shakespeariano, diz T.S. Lodge. É uma história da civilização ocidental. Orson Welles vestiu César Shakespeare com uniforme fascista. Moscovo apresentou Hamlet com uma conspiração militar contra o rei. Em Nova York, uma companhia representou o Rei Lear, em que todos os papéis foram desempenhados por mulheres. Muitas destas versões são artificiosas, mas não divirtam, nem divergem necessariamente o espírito do autor. São possíveis porque Shakespeare é sempre atual. A sua voz chega a todo mundo. Católicos, protestantes, agnósticos, aristocratas, democratas,
otimistas e pessimistas. Que tem Shakespeare a dizer de uma época em que pressente-se que o mundo anda desequilibrado? Não renuncia ao quadro, nem se perde em vãs lamentações. Shakespeare festeja o amor, os manjares, a bebida, a música, a amizade, a conversação e a beleza variável e constante da natureza. O homem que Shakespeare apresenta destila da sua experiência senso comum e invulgar sabedoria. Todavia, o homem é também a quinta essência do pó. E os homens têm de sofrer pacientemente tanto a sua saída do mundo como a sua vinda para ele. O herói da tragédia shakespeariana é chamado a enfrentar o impossível e a morrer sem esperança de recompensa. Quando ele vai ao encontro do seu destino, o público diz convicto: ali, pela graça de Deus, vai um homem melhor do que eu. O que identifica emocionalmente o público com o herói trágico e a qualidade que essencialmente os separa: a nobreza. Na pena de escritores menos dotados, essa nobreza resume-se no esplendor da linguagem, mas versos belos apenas ficam no ouvido. Shakespeare fala a alma humana, sabia manejar a língua com mestria inigualável. A forma como fala de uma coisa faz com que ela se materialize entre nós. Condensava o universo em monossílabos. Ser ou não ser é a questão mais complexa e profunda que se põe ao homem, traduzida pelas palavras mais curtas e simples. Shakespeare tão depressa conduz o homem aos limites da eternidade, como o remete e para o comum da humanidade. Ante o cadáver de Cordélia, o rei Lear, atormentado pela dor, exclama: como é possível que um cão, um cavalo e um rato tenham vida enquanto tu jazes inerte? No auge do seu desespero, ele diz: não voltarás mais, nunca mais. E acrescenta: nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. E em seguida, o dique que repressava a sua angústia cede com este pedido comezinho: por favor, desperta-me este botão. Só William Shakespeare poderia ter ousado empregar, no mesmo momento dramático, conceito tão dispares. Shakespeare sobrevive porque a seu respeito só é possível dizer a penúltima palavra, nunca a última. As suas personagens são imensamente desconcertantes. À exceção de Jesus, de Napoleão e do próprio Shakespeare, Hamlet é a personagem sobre a qual mais se tem escrito no planeta Terra. No entanto, a única coisa que se sabe de Hamlet é que a sua tragédia é ser Hamlet. Como a de todo ser humano, é ser o que é. Todas as épocas e todos os homens encontram a sua imagem refletida no espelho universal de Shakespeare. Os ecos de sua paixão e da sua poesia ressoam no nosso espírito. E assim será até o fim dos tempos. E eu fico sem saber, mas por que eu deixo aqui a minha homenagem ao nosso grande cearense Haroldo Serra e à sua comédia cearense?
é pelo seu espírito de homem dedicado ao teatro que ele tem essa minha grande admiração. E no próximo episódio desta série, O Saber Universal, a história do homem por meio de sua biografia, o nosso personagem será Florence Nightingale, o anjo dos soldados, sempre gravado ao vivo aqui da Academia Lato Sensu do Instituto Icapuí Filmes. Lembrando de que nenhum grande homem vive em vão e a história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Até amanhã.